Oi, gente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sistema digestório. Quando a gente fala de organismo, já vem à cabeça o quê? Todo o nosso corpo. E esse nosso corpo, ele é formado por vários sistemas, cada um tendo a sua importância. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse sistema aqui, sistema digestório. Então, o sistema digestório, ele é muito importante, pois ele transforma tudo que a gente faz em ingestão em compostos menores e mais simples, para que a nossa célula possa absorver, certo? Então, quando a nossa mãe diz lá, menino, mastiga direito, come direito, é altamente importante, porque o nosso sistema digestório realmente ele vai reduzir o que a gente comeu, o que a gente ingeriu para partes menores. Mas se eu já ajudei na mastigação, ó, vai ficar bem mais fácil para o meu organismo. E o sistema digestório ele é dividido em duas partes, tubo digestório e órgãos anexos. Tubo é por onde o alimento vai passar por dentro, por isso que a gente chama de tubo, onde eu tenho quem? A boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, antigamente chamado de intestino fino, e o intestino grosso. Os órgãos anexos, o nome já diz anexos, porque eles estão ali auxiliando. O alimento não passa por dentro dele, mas eles são altamente importantes. São as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, certo? E a gente vai ver um pouquinho de cada um. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver o que? Tubo digestório, que é por onde o alimento vai passar por dentro, e os órgãos anexos, que são esses órgãos que a gente acabou de mencionar, que vão auxiliar o meu processo digestório. Então, iniciando aqui, falando do nosso tubo digestório aqui. A nossa digestão vai iniciar onde? Na boca. Então, tudo inicia na boca. Só que aqui na boca eu vou ter também o que? Órgãos anexos, certo? Eu vou ter a língua e eu vou ter os dentes que vão auxiliar na minha digestão. Então, a boca, o alimento vai passar por dentro, mas eu tenho a língua e os dentes para auxiliar. Vão auxiliar aqui na mastigação e tenho também as glândulas salivares, que estão lá nos órgãos anexos, que vão auxiliar na minha digestão também, porque produzem saliva. Então, olha que interessante. Aqui na boca, eu já vou ter dois tipos de digestão. A digestão mecânica, que não usa enzimas, que é a mastigação, e vou ter a digestão química, que é a ação da minha saliva, tá? Então, duas digestões já vão estar acontecendo aí. Após a boca, a gente vai ter a faringe, que é um canal de comunicação que existe tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório, por onde o alimento vai passar através dos movimentos peristálticos ou peristaltismo. Então, a gente mastigou, já começou a ensalivação, a gente engole, é o que a gente chama de deglutição, e esse alimento vai passar aqui da faringe. Aí, separando o sistema digestório do respiratório, a gente tem a glote fechadinha com a epiglote, para evitar que o alimento passe para o sistema respiratório e a gente engasgue. Então, mas quando a gente engasga é porque houve um errinho aí de comunicação entre eles dois. Depois, a gente vai ter quem? O esôfago, que também é um órgão muscular, por onde esse bolo alimentar vai passar. Depois, a gente tem aqui o estômago, que é onde vai ter aí continuação a minha digestão química, com a ação do ácido clorídrico, o HCl, tão conhecido nosso. E aí eu vou ter o quê? Válvulas que vão impedir que esse alimento, esse bolo alimentar retorne, que é o chamado refluxo, e vou ter válvula que impeça que ele desça antes de ser terminada a digestão. Então, eu vou ter a cárdia, que é a válvula que impede o refluxo, e vou ter o piloro, que é a válvula que impede que ele passe sem que a digestão tenha se completado aí a fase do estômago. Muito importante tudo isso. Professor, e por que a gente vomita? Então, aconteceu alguma coisa, o alimento fez mal, ou você fez algum tipo de indução, e aí essa válvula abre e o alimento retorna. Tanto que o vômito ele tem um cheirinho característico, certo? Porque já tinha começado a ação lá do ácido clorídrico no estômago. Após o estômago, a gente tem quem? O intestino delgado.
Lá no intestino delgado é onde vai acontecer o restante da minha digestão química. Lembrando que o intestino delgado ele se divide em duodeno, que é a parte inicial, jejum e íleo. O duodeno é onde termina a digestão química e o jejum e íleo é onde acontece a absorção dos nutrientes. Lá no duodeno a gente vai ter o quê? Ele vai receber, certo? O suco pancreático, lembram lá do órgão anexo, para que a digestão se termine, tá? E aí a gente também tem a ação de quem? Olha lá o verdinho, que está relacionado ao fígado. Então a gente vai ter a ação aí da vesícula biliar e do fígado, com a produção de bile, que vai fazer a emulsificação das gorduras, ou seja, a quebra das gorduras. Os nossos alimentos gordurosos, eles são quebrados aí, certo? Não por enzimas, mas pela bile. E aí, então, terminado esse processo entre o estômago e o duodeno, que é a parte inicial do intestino, a gente vai ter a absorção de nutrientes pelo jejum no íleo. Após, a gente tem o intestino grosso, que é onde vão se formar as fezes e vai haver também a absorção de água e sais minerais, certo? E a gente encerra o processo de digestão com a defecação. Então, aqui, só para vocês verem o que a gente comentou agora há pouco. O pâncreas, que vai produzir aí o suco pancreático, o fígado aí com a bile, onde o fígado, ele é o órgão que vai produzir a bile, a vesícula biliar vai apenas armazenar, é as glândulas salivares que estão lá na nossa boca produzindo a saliva. Então, a nossa digestão ela é bastante simples e bastante importante. E é importante também que a gente estude para que a gente consiga aprender e fazer dar tudo certo.